bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações e desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo para você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo e dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Boa noite, família Ibemeyer. Boa noite a você que tão gentilmente nos visita. Muito obrigado por abrir a sua casa, a sua porta virtual para esse momento em que nós teremos. Um momento muito especial, um momento único. É o momento em que nós celebraremos o Deus vivo, o nome do nosso Senhor. E esse é um momento único. Por mais que façamos várias e várias vezes, cada uma delas é uma ocasião singular de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Então eu queria que você, desde já, nutrisse no seu coração expectativas muito elevadas, porque Deus fará ainda coisas muito maiores do que nós podemos imaginar, e a presença dEle, de fato, tem sido tão real nas nossas celebrações. Eu não tenho dúvidas de que você, que tem nos acompanhado, tem cultuado conosco, tem percebido isso. Então esse é o meu desejo nessa noite de quarta-feira, uma quarta de vida plena para mim, para você, uma quarta de presença percebida de Deus, porque Deus sempre está presente, mas que você perceba essa presença maravilhosa do nosso Senhor. Aproveite esses momentos iniciais. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube, clique no sininho para você receber todas as notificações. E você, família Ibemeyer, já sabe, pega esse link, encaminha para aquela pessoa que você quer bem, que você ama, que você também deseja que ela experimente o mesmo que eu e você experimentaremos no nome do Senhor. Então faça isso nesse momento. Para abrir essa celebração, eu escolhi um texto muito precioso que está lá no Salmo 57, um Salmo de Davi. Davi, ele está passando por um momento complicado na vida dele, ele está fugindo, ele está numa situação de morte, risco de morte, mas ainda assim ele eleva o seu coração, a sua alma, ele abre a sua boca e compõe esse que é um louvor pela bondade de Deus. Acompanhe você na sua Bíblia, ou mesmo me acompanhe enquanto eu falo esse salmo para você. Salmo 57, do versículo 7 ao 11, diz assim a palavra: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E ele termina com o versículo 11, algo tão maravilhoso de ser dito hoje por mim e por você. Sê exaltado, ó Deus, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilha a tua glória. Sê exaltado na minha vida, ó Deus.
Que essa seja o seu desejo, a sua vontade, a sua fala agora para esse Deus tão maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado por mais esta quarta-feira. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nós. Muito obrigado pelas misericórdias que se renovaram, Pai, de manhã, se fizeram novas sobre as nossas vidas e por isso estamos aqui. Pai, queremos Te bendizer e exaltar o Teu nome nesse momento. Receba, Pai, receba tudo que for realizado aqui neste local, neste templo, neste salão, toda a música cantada, Pai, toda a palavra lida, a palavra ministrada, Pai, tudo que for feito aqui, que o Senhor receba como forma de gratidão dos nossos corações ao Teu. Mas receba também aquilo que esse meu irmão, minha irmã que está me acompanhando agora pela internet também há de Te oferecer, Pai. Faz isso, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor junto com o Ministério de Louvor. Cante assim, agora ao Senhor. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Nós levantamos as mãos. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Amém. Queremos declarar que não há ninguém igual a Ti, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Cante assim. Não há outro como Tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reinas, Pai, reinas sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ser entronizado, Senhor. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Amém. De fato, Ele tem sido tudo. Ele é o ar que nós respiramos. Nós, na verdade, só estamos aqui porque Ele assim o quis, Ele assim desejou. E de fato Ele é tudo para nós, tudo de que precisamos. Ele tem nos dado tudo, Ele tem nos dado sustento, Ele tem nos dado a vida, a alegria. Ele tem nos dado muito mais do que merecemos, mais até do que precisamos. Mais do que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fruto do amor dEle, um amor incomparável, um amor extraordinário, incompreensível à luz da nossa inteligência, da nossa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento você vai poder participar com a sua oferta, o seu dízimo. E eu também quero te desafiar, à luz de um problema que estamos vivendo enquanto brasileiros, que mesmo tão distantes aqui do Rio de Janeiro, nos unimos àqueles nossos compatriotas, aqueles nossos irmãos lá do estado do Amazonas. E a nossa campanha para arrecadação de valores, a fim de adquirirmos kits de alimentação, kits de higiene também, e contribuirmos para que mais cilindros de oxigênio sejam destinados àquele povo que está precisando lá. Você também tem essa oportunidade. Então, na sua oferta específica para os nossos irmãos lá do Amazonas, você coloque 15 centavos. Então, se você vai doar R$20, R$20,15. Que aí dessa forma nós vamos poder identificar e direcionar corretamente, segundo o seu desejo, esses valores para essa situação que está ocorrendo lá em Manaus. Daqui a pouco, lá no Amazonas, daqui a pouco nós vamos interceder especificamente por isso. Mas desde já eu quero me colocar em oração, e você também se coloque em oração e contribua com aquele povo que tanto precisa. Eu já fiz minha contribuição no domingo passado, e como me alegrou perceber que de alguma forma, ainda que tão distante, eu posso contribuir com aquele povo lá para a diminuição daquele sofrimento. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Nós somos os braços de Deus aqui nessa terra. Então o nosso braço, enquanto família Ibemer, tem se estendido até o estado do Amazonas e tem aliviado a dor e o sofrimento daquelas pessoas que estão lá. Então oferte nesse momento em nome de Jesus.
Cante assim. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abrir
agora nesse momento que separamos de intercessão. No início eu li para você o Salmo 57, a partir do versículo 7. Deixa eu te falar o que está acontecendo e em que situação foi escrito esse salmo. Esse salmo, ele foi escrito quando Davi fugia de Saul. Saul queria matá-lo. Por inveja, queria acabar com a vida de Davi. E aí Davi, ele foge, mas houve um momento em que Saul estava desatento. E Davi teve a vida de Saul em suas mãos. Mas ele não quis resolver da própria maneira. Ele não quis se livrar do problema segundo as suas perspectivas, as suas percepções. Ele entregou o seu problema a Deus. E Saul continuou vivo. Às vezes, irmãos, irmãs, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira. Às vezes Deus é a nossa última saída, a nossa tábua de salvação, a nossa última alternativa. Eliminamos todas as primeiras alternativas, tentamos de tudo, e aí no final, Deus só tem o Senhor mesmo. Deus precisa ser a nossa primeira alternativa. Ele precisa ser a primeira e a única alternativa. Então nesse momento eu queria que você colocasse diante do Senhor os seus problemas, as suas lutas. Colocasse também o nome daquelas pessoas que você sabe que estão enfrentando momentos desafiadores, momentos de luto, enfermidade, desemprego e tantos outros problemas da mente, a ansiedade, a depressão, o pânico, e enfim. Coloque diante do Senhor, mas coloque como a primeira pessoa a ser buscada. Coloque antes mesmo de você tentar qualquer outra alternativa. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Não tente resolver as coisas da sua própria forma, conforme o seu próprio entendimento. Porque o Senhor é quem melhor sabe das nossas dificuldades e tem a melhor alternativa. Cantamos isso agora, essa canção que cantamos está baseada no Salmo 139, quando Davi fala: olha, se eu for para cima o Senhor está lá, se eu for lá embaixo também o Senhor está. Não há nada que eu faça que o Senhor não veja, não saiba. Antes dele formar-me, antes de eu me formar, o Senhor já sabia. Então o Senhor já sabe. O Senhor já sabe. Coloque diante dele nesse momento. Coloque isso e coloque também os nossos irmãos do estado do Amazonas. Nós precisamos orar, interceder por aquele povo. Você, como eu, tem acompanhado as imagens, as reportagens, as notícias, e nos causa uma tristeza muito profunda, porque poderíamos ser eu e você no lugar daquelas pessoas. Poderia ser o nosso filho, poderia ser o nosso pai. Então aquela angústia de alguma forma tem que me impactar. Eu preciso ter essa empatia. Eu preciso me colocar no lugar daquelas pessoas e clamar pelo nome do Senhor. A gente tem oxigênio aqui, a gente não está com essa necessidade, mas aquilo não pode passar pela nossa mente e sair sem que nos cause um sentimento profundo de compaixão. Então feche seus olhos aí onde você está. Vamos interceder por esses pedidos. Também o boletim tem vários pedidos, vários nomes de irmãos que estão enfermos. Você pode depois pegar o seu boletim, o pastor Purim enviou para você. Pegue o seu boletim, ore por aquelas pessoas especificamente. Seja um intercessor, minha irmã e meu irmão, nesse momento. Então feche seus olhos, se junte a mim em oração. Deus querido, o Senhor é o Deus que tudo pode, tudo faz, tudo vê. O Senhor é o Deus ilimitado em todos os sentidos e também em amor, em misericórdia, em compaixão. Pai, nós não temos dúvida de que quando o Senhor olha para o sofrimento humano, o Senhor se entristece, o Senhor sente profunda compaixão por nós, pelos nossos irmãos. Pai, é bem verdade que antes que a palavra me viesse à boca, o Senhor já sabia, o Senhor já sabe, o
O Senhor sabe por quem nós vamos pedir, o Senhor sabe quem está na nossa mente, de quem estamos lembrando nesse momento. Mas ainda assim queremos expressar, Pai, verbalizar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, intervenha, Pai, com poder e graça sobre a vida daqueles irmãos que estão enfrentando enfermidades, enfrentando a saudade da perda, o luto, enfrentando todo tipo de dificuldade, Pai, da mente, da alma, do corpo. Pai, visita essas pessoas nesse momento. Visita esses irmãos e irmãs, Pai, que carecem de uma intervenção sobrenatural sobre a vida deles, Pai. Visita, Pai, e faça aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, Pai. Realiza milagres, Pai. O Senhor é o mesmo Deus dessa palavra que está aqui diante de mim. E lá está registrado, Pai, tantos feitos poderosos do Senhor. Realiza novamente, Pai, aqueles feitos para a glória do Seu nome. Faz isso, Pai, não porque merecemos, mas por amor do Seu nome, Pai. E também nós colocamos nesse momento, Pai, o povo do estado do Amazonas e aquela situação terrível que está assolando aquele lugar, Pai. Nós nos solidarizamos, Pai, nós sentimos um pouco dessa dor que aquele povo está passando, Pai. Nós sentimos um pouco dessa agonia, Pai, apesar de uma forma tão incompleta, mas nós temos essa empatia com eles, Pai. E nós não conseguimos imaginar, Pai, o que é levar um parente, um querido, um amado ao hospital e não ter, Pai, oxigênio para ele. E não ter um leito, Pai, não ter um espaço para ser tratado. Pai, tenha misericórdia daquele povo, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Pai. Ilumine as autoridades para que elas, cheias, Pai, da Sua orientação, possam fazer da melhor forma possível. Tenha misericórdia dos profissionais de saúde, Pai, de todo o nosso país que estão enfrentando essa situação com grande coragem, sendo levados à exaustão. Pai, renova as forças dessas pessoas, desses homens e mulheres, Pai, que estão se dedicando como nunca para curar, para salvar vidas, Pai. Estende a Sua mão sobre eles, Pai, guarda-os dessa pandemia, guarda-os, Pai, das doenças a que eles estão expostos. Renova, Pai, a força deles para que eles continuem firmes, Pai, firmes. Nós só estamos pedindo isso ao Senhor, Pai, porque cremos no Teu amor, no Teu poder e no Teu interesse, Pai, em se relacionar conosco através da cura e da provisão, Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Bom, nesse momento, nós vamos passar para a palavra. Quero convidar o nosso querido pastor Pedro, que gravou por conta aí da sua idade, já está lá na terceira idade. Querido pastor Pedro, um abraço grande, eu sei que você está assistindo. É um amado, um querido do meu coração, da minha família. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, nisso que Deus colocou lá na vida e na mente, no coração do pastor Pedro para as nossas vidas nesse momento. Fique na paz de Jesus. Olá, graça e paz. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez e nesse momento nós iremos trabalhar o tema pós-elaboração do luto. Nós já conversamos e meditamos um pouco sobre o momento da perda, o momento do sofrimento, da tristeza, da lágrima, e hoje nós então trabalharemos o que podemos fazer ou quais são as nossas ações pós essa experiência da elaboração do luto. Lembrando que a importância desse processo, de encerrar esse processo, é a saúde emocional, bem como a saúde espiritual. Eu quero ler para vocês e com vocês o texto no livro de Atos, logo no primeiro capítulo. Jesus ressurreto, então tem um encontro com os discípulos e começam a conversar sobre o retorno dele, o que iria acontecer. E os discípulos então querem
a saber quando o Senhor Jesus iria restaurar o reino de Israel. A resposta de Jesus é, olha, essa informação pertence ao Pai. E ele então muda, né, o rumo da conversa e comissiona os seus discípulos, dizendo, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Homens da Galileia, o luto já terminou, Jesus é ressurreto. Por que vocês estão olhando para cima? Uma pergunta que encontra espaço na nossa vida, no tempo em que vivemos. Jesus havia sido crucificado, morreu, houve choro, houve lamento, houve tristeza, mas Jesus ressuscitou. O luto havia acabado, era hora de olhar para frente e prosseguir a vida com um propósito definido pelo próprio Deus. Hoje, então, nós vamos trabalhar esse momento, esse tema, a fim de que não fiquemos num luto interminável, não fiquemos olhando tão somente para o alto e esquecendo que precisamos olhar para frente para cumprir um propósito que Deus tem definido para a minha vida e para a sua vida. Estamos então diante da imagem ali do cemitério em Saquarema, do qual nós tratamos no encontro anterior, ao falarmos sobre a experiência da perda e, como consequência disso, a experiência do luto. Eu resolvi, há um tempo atrás, um tempo de maior segurança, entrar, visitar o cemitério, atravessar a pequena extensão desse cemitério para ver o além. Como ele está à beira do mar, eu entendi que teria uma visão muito, muito bela. Então, entrei, cheguei até ao final e gravei essas imagens enquanto andava. É uma experiência interessante porque, compartilhando com um irmão em Cristo, muito amigo, eu procurei estimulá-lo a fazer também esse percurso em função da vista que se tem. E ele foi muito categórico. De jeito nenhum, pastor, estou fora. Mas assim, tive algumas boas lições, bons insights ao fazer esse pequeno percurso. O que me chamou a atenção foi realmente a vista do mar. É impressionante quando olhamos para a linha do horizonte, onde o céu se encontra com o mar. E contrastando, eu via algumas sepulturas e já se mostrava de uma forma muito esplendorosa a linha do horizonte. E fui chegando até o limite final do cemitério, este local de sepultura, como vimos no texto de Gênesis, usada essa expressão. Também me chamou a atenção, bem ao fundo, bem longe, alguns prédios, moradias. E me passou sempre essa ideia de que a vida continua. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E também
nós temos aqui uma descida, né? Como se fosse um pequeno, talvez, né? Não chega a ser um precipício, mas são rochas e uma descida um pouco íngreme até o mar. E tem um braço de mar, né? A entrada da lagoa com ondas, né? Muito, muito bonitas, e ali realmente o mar é um pouco agitado. E logo à frente, então, o que seria a terra seca. Ali é uma construção do homem, né? Um aterro ali com muitas pedras para que o mar não avance de forma violenta sobre a entrada da lagoa. E tirei algumas lições e quero compartilhar com vocês. Mas para tal nós precisamos deixar, né, esse espaço, e nós vamos descer, vamos dar a volta e vamos procurar tirar lições, né, desta visão esplendorosa. E ao mesmo tempo ela acontece a partir de um espaço de tanta dor, de tanta tristeza. Mas é importante nós percebermos que neste instante de tristeza, e é um instante lícito, né, de tristeza, de choro, do luto, é possível nós olharmos à frente depois de um determinado tempo. Então quero convidá-las a que desçam, né, esse percurso, desçam essa pequena elevação, vamos dar a volta e vamos procurar, inclusive, né, dentro das Escrituras, né, dentro da Bíblia, com a história de alguns servos de Deus, aquilo que podemos aprender nesse período de luto e do período pós-luto, como podemos viver após esse momento. Bem, descemos uma pequena elevação e nós temos então ao nosso fundo o local de sepultura. E eu quero chamar a sua imaginação. Pense naquela elevação e nesse braço de mar como o processo para a elaboração do luto. É uma descida que, para alguns, não oferecerá uma dificuldade muito grande, para outros o contrário, né? Será algo bastante difícil, assim como atravessar esse pequeno braço de mar. Isso tem a ver com a resiliência, as capacidades pessoais para o enfrentamento do luto. Mas vimos a importância de vencermos esse espaço, elaborarmos o nosso luto, a fim de que possamos ter uma vida mais saudável. Mas eu quero agora te chamar a virar as costas para o local de sepultura. Assim como eu estou olhando aqui à frente, e você vai perceber um pouco daquilo que foi mostrado no início dessa nossa reflexão. E quando você me acompanha, eu quero te sugerir pensar no que está à sua frente. Okay? Ou seja, de um lado você tem um local de sepultura, do outro você tem um lugar de vida. E eu quero então sugerir alguns princípios para você enfrentar esse momento. Primeiro, viver o legado. Se você for ao texto bíblico de 1º e 2º Reis, são várias experiências muito ricas em que nos mostram que são biografias dos reis e é nítido ali se repete o legado. O rei fulano fez o que era bom ou o que era mal aos olhos do Senhor. E eu quero destacar então nesses dois capítulos 21 e 22, Manassés, Amon e Josias. Manassés foi um péssimo rei, deixou um mau legado para Amon, que por sua vez repetiu esse legado ruim. Mas o seu filho, ele fez diferente. Nós vamos encontrar Josias fazendo o que era certo aos olhos do Senhor.
então você perdeu alguém muito querido, muito próximo, de significado muito grande para você. Viva o legado, okay? Vire as costas para o espaço de sepultura e olhe para a frente. Se o legado foi bom, repita, aperfeiçoe este legado. Se o legado, infelizmente, não foi um bom legado, não fique culpabilizando. Pelo contrário, escreva a sua vida de tal forma que você deixe um legado favorável à próxima geração. Segunda sugestão, viver com quem fica. Josué, ao estar bem próximo a entrar na Terra Prometida, eles estavam do lado leste do Jordão, ele convoca então líderes de 3 tribos, a tribo de Rubens, Gade e Manassés. Metade da tribo de Manassés ficaria ao leste de Jordão e a outra metade então atravessaria o Jordão para a conquista da Terra Prometida. E ele então chama esses líderes e relembra toda a história da saída do Egito até ali e a responsabilidade que eles teriam para conquistarem também a terra para o restante das outras tribos. E eles respondem a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué, capítulo 1, versos 16 a 18. Ou seja, esses líderes olharam para a frente e perceberam, bem, nós tínhamos um grande líder, Moisés. Esse líder, ele se foi, mas nós temos um novo líder, Josué, chamado por Deus. Então nós vamos viver a vida com quem ficou. Elaborado o luto pela morte de Moisés, estavam prontos a continuarem a sua vida. Terceira sugestão que eu quero apresentar a vocês: viver com as novas circunstâncias. Toda e qualquer perda nos coloca em uma nova situação de vida, num novo contexto de vida. E eu quero lembrar então a experiência do apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo aos Filipenses, um texto bastante conhecido. Eu creio que podemos fazer uma aplicação quando ele diz que ele tinha aprendido o segredo de viver em qualquer circunstância. E ele vai colocar então as circunstâncias que na vida dele, naquela época, eram muito práticas. Eu creio que esse texto pode ser utilizado em nossa experiência de vencer a perda, uma perda muito significativa. E o segredo de viver era viver com Jesus. E quando você olha para trás, então, destacamos que o mar pode representar as novas possibilidades. E as construções, novos relacionamentos. Ali nós temos famílias, nós temos casas que são lares, nós temos espaços de trabalho. Então são novas possibilidades, né? São um novo trabalho, novos amigos. A configuração familiar é uma nova configuração. Então, como o apóstolo Paulo, quero sugerir que você viva com as novas circunstâncias. Isso nos ajuda a vencermos aquele lamento que é natural e às vezes até esperado no momento de luto ou de elaboração de luto, mas ao olhar para frente, procure viver com as novas circunstâncias. Próxima sugestão: viver em comunidade. Filipenses 4, de 10 a 19, o apóstolo Paulo vai ter uma experiência muito rica com a igreja dos Filipenses, que a igreja levantou uma oferta para ajudá-lo. E no verso 14 ele diz: vocês fizeram muito bem em me ajudar. Então o apóstolo Paulo, embora fosse um apóstolo itinerante, ele tinha uma consciência muito firme, né? muito no seu coração de que a vida cristã é uma vida em comunidade. E ele então estava sempre se relacionando, escrevendo cartas e visitando as igrejas. Às vezes, num processo na elaboração do luto, é até não aceitável, mas é comum que em alguns momentos nós nos afastemos das pessoas. Mas olhe para frente.
Repito, aquele espaço nos mostram famílias, nos mostram espaços de trabalho. Procure viver em comunidade. E aí tem a comunidade, a sua comunidade família, né? A sua família mais próxima, a sua família consanguínea, mas lembre-se que é importante também viver em comunidade eclesiástica. É importante você estar ligado a uma comunidade de fé. E a minha última sugestão para você que venceu então esse tempo de luto, você elaborou esse luto e está olhando à frente, é viver a sua história. Josué, no capítulo 1, os 2 primeiros versos, há um chamado de Deus a Josué. E Deus então fala ao seu servo escolhido para liderar o povo: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo. Ou seja, mais uma vez a clareza. Olha, Moisés realmente morreu, foi uma perda muito grande. Vocês já tiveram tempo para elaborar o luto. Agora, Josué, você tem que pensar em escrever a sua história. Até aquele momento, Josué, ele foi um auxiliar, né, um ajudante de Moisés, e tinha o seu espaço, um espaço de capacitação, de treinamento, mas agora Deus deixa claro: Josué, escreva a sua história. E eu quero dizer que Deus tem um plano específico para a sua vida. Deus tem propósitos, Deus tem, podemos utilizar uma palavra bem humana, né, sonhos. Deus espera e planeja que você realize determinadas coisas. Então, meu querido, minha querida, viva a sua história. Olhe para frente e viva a sua história. Bem, mas e a minha perda? Eu não vou nunca mais pensar. A perda? Não. Está às suas costas, né? Se nós nos invertermos aqui, está lá o lugar da sepultura. Ele não deixou de existir, mas ele não precisa orientar a sua vida. E a gente olha para trás, né? De vez em quando a gente olha para trás. É como como nós dirigimos, né? Nós dirigimos olhando para frente, mas de vez em quando você olha no retrovisor. Então, que a sua vida, após uma perda significativa e após elaborar o luto, eu quero sugerir então que você viva. Viva o legado, viva com quem fica, viva as novas circunstâncias, viva em comunidade, sua família de fé, e viva a sua história. Que o Senhor nos abençoe e nos use. E uns aos outros, a fim de que nesta caminhada, nesta experiência de vida, possamos ser instrumentos de Deus para, ajudando uns aos outros, possamos escrever as histórias que o Senhor tem para nós. Que o Senhor em tudo seja honrado e glorificado. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover
Viva, minha irmã, meu irmão, viva rompendo em fé, mas viva essa semana colocando Deus como prioridade, como primeira opção sempre, e que esse restante de semana que nós teremos ainda pela frente sejam momentos de experimentação do poder de Deus sobre a nossa vida, momentos de manifestação da tua presença e do amor incomparável que só pode vir do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai querido, amado, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e por isso nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo estejam comigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas até aquele dia que Jesus voltar em glória para buscar os seus. No nome precioso de Jesus, amém e amém. Restante de semana abençoado, nos veremos no domingo, se Deus assim permitir. Um abraço grande, fique na paz de Jesus. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas.